Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o horário dos nossos encontros, regularmente às 19 horas, mas é o horário que você estiver assistindo ao nosso vídeo, no nosso canal. Você seja muito bem-vindo, que as bênçãos dos espíritos de bem, de luz, das casas irmãs se façam sobre você, sua família, seus lares, onde estiverem. Muita paz, muita luz. Que esse ano de 2026 nos traga boas escolhas e, consequentemente, boas consequências. Balanço de consequências. Fazendo boas escolhas, tomando boas atitudes, nós teremos de volta boas consequências. E é o que nos interessa, né? Durante o mês de janeiro, nós estamos trabalhando o livro No Limiar do Amanhã, do nosso querido Herculano Pires, né? E na noite de hoje, a estreia do nosso vídeo, será a nossa querida irmã Cíntia Brasil falando sobre a alma. Olha que tema interessante, né? Muito interessante. Mas antes de passarmos a palavra a Cíntia, como sempre, vamos fechar os nossos olhos, encontrar no fundo do nosso coração a chama do amor divino, na nossa mente, a centelha divina que somos, em perfeita conexão com a espiritualidade do bem das casas de irmãs Jesus e Jacó, convidando os nossos anjos guardiões para que sejam conosco, assim como os espíritos amigos que nos cercam, nos protegem, nossos mentores, que sejam conosco nesse momento de fé, de oração, de aprendizado. Não escutamos nada à toa, sempre temos alguma coisa a aprender com o que escutamos, principalmente quando são boas dicas, orientações de espíritos do bem que querem efetivamente o nosso progresso. E assim, de olhos fechados, perfeitamente conectados, vamos envolver a nossa Mãe Gaia em luz profunda, muita luz. Vamos mentalizar uma imensa luz dourada, envolvendo o nosso planeta Terra. Vamos mentalizá-lo, miniaturizado entre as palmas das nossas mãos. E nós, através do fluxo dessa energia dourada que nós absorvemos diretamente do cosmo, do divino, nos conectando a Deus, nosso Pai maior, e possamos projetar com focos partindo das palmas das nossas mãos, das nossas mentes e dos nossos corações, diretamente para o nosso planeta Terra, pedindo luz, pedindo renovação de ideais, pedindo mais humanidade, menos guerras, menos violências, menos tragédias, mais cuidado com a nossa Mãe Gaia, com o meio ambiente, com tudo que nos cerca. Somos dependentes da Mãe Gaia para as nossas reencarnações. Então vamos tratá-la com carinho, com amor, um desejo sincero de que possamos continuar o nosso progresso material e espiritual aqui neste caminhar. Que as suas bênçãos de luz, meu Deus, se façam sobre toda a humanidade sofredora, os que sofrem sofrimentos de qualquer ordem, físicos, materiais, espirituais, os que estão nas ruas, os que estão em trevas, misericórdia de todos, os países em guerra, a fome que mata, tenha piedade, meu Deus, e que o nosso Brasil também seja muito amparado, que os arcanjos de luz, Mãe Maria, Mestre Jesus, o nosso irmão Ismael, governador do Brasil, se faça diante de nós com muita luz, que assim seja. Muita paz, muita paz, muita paz. E agora, gente, vamos conversar sobre a alma com a nossa querida irmã Cíntia. Bem-vinda, Cíntia, a palavra é sua. Oi, gente, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Aproveitando para desejar um feliz 2026 para todos, que nosso ano seja repleto de muita paz, de muita saúde e que possamos continuar juntos entendendo um pouco mais sobre o que o Espiritismo nos mostra
procurando aprender um pouco mais com o Evangelho de Jesus e não só aprendendo, mas praticando também, né? Bom, a nossa conversa de hoje é sobre o livro No Limiar do Amanhã, escrito por Herculano Pires, e a página 38, que a gente vai falar hoje sobre a alma, tá? Gente, é muito interessante, porque, como sempre eu comento, eu sempre que cai alguma coisa para eu conversar com vocês, ou em qualquer lugar, né, na minha profissão também, o tema, eu procuro estudar um pouco aquilo, eu procuro entender um pouco mais. E aí a gente descobre tanta coisa, coisas bem interessantes. E esse texto, ele já começa com uma pergunta. E a pergunta é: todas as coisas têm alma? E a resposta é: sim, tudo tem alma. Que para mim já foi uma surpresa, tá? Confesso. Logo em seguida ele pergunta: o que é que não tem alma? E a resposta: nós geralmente confundimos o problema da alma com a alma humana. Para mim era assim, tá, gente? Confesso que para mim era só nós, seres humanos, que tínhamos alma. É claro que o animal não tem alma humana. A alma humana é uma conquista muito grande da evolução. O animal tem alma de animal. E a planta tem alma de planta. Bom, então a gente aí nesse parágrafo nós já aprendemos que seres vivos, né, o homem, o animal e o vegetal possuem alma, sendo que cada um com uma alma diferente, tá? O animal e a planta não têm alma que o homem tem, do mesmo jeito que o homem tem. E assim também nós, seres humanos, não possuímos a alma da planta e do animal, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Pode-se definir alma como aquilo que anima, que dá movimento, que dá vida a outra coisa. Perfeita definição. Aí eu fui entender por que tudo tem alma. Porque a alma é o que anima, o que movimenta, né? O que dá movimento a alguma coisa. Por isso temos alma. Assim, por exemplo, um objeto que é movido pela eletricidade, um aparelho qualquer, a eletricidade é a sua alma. Aí, você lendo isso, na hora eu fiquei, caramba, nunca tinha nem imaginado, né, que o meu liquidificador possui alma. Mas a alma do liquidificador é a eletricidade, é o que faz ele se movimentar. Então, gente, bem diferente do que a gente vai ver aqui sobre a alma da planta e sobre a alma do ser humano, certo? Mas é muito interessante a gente pensar por essa forma. A alma é o que anima, o que movimenta alguma coisa. Então, todos os aparelhos eletrônicos, eles são movidos pela eletricidade. Essa eletricidade que faz com que esses aparelhos se movimentem é a alma desses objetos, desses aparelhos, certo? Acho que ficou bem, para mim, ficou bem mais fácil entender dessa forma. Vamos continuar. Aí ele fala sobre a planta. A planta que nasce, cresce, se desenvolve, dá flor, fruto, revela que possui um poder interior que a faz viver, que a anima e proporciona a possibilidade de se desenvolver e produzir. A planta, portanto, tem alma. Olha aí, a gente falou que os aparelhos que são movidos pela eletricidade, a alma deles é a eletricidade, tá? A alma desses aparelhos não é a mesma alma da planta. Olha a alma da planta, o que possibilita para a planta? Possibilita que ela cresça, né? Se desenvolva, que ela vá em busca de alimentos no solo, a sua raiz busca água e alimentos do solo. Elas se desenvolvem porque elas dão o quê? Flores e frutos, não é isso? Então, a alma é muito diferente desses aparelhos que a gente comentou sobre a alma da planta. Porque a alma da planta, ela anima a planta de uma forma diferente. Porque a planta pode se desenvolver. Uma planta, ela precisa ser colocada uma semente. A partir dessa semente, ela vai crescendo, se desenvolvendo. Mas para que ela se desenvolva, ela precisa ir em busca de quê? Alimentos,
água, não é? Ela precisa estar em espaço adequado para aquela planta conseguir se desenvolver. A gente não pode colocar nunca uma planta que não sejam cactos ou outras plantas, porque eu não entendo muito de planta, mas eu sei que o cactus, ele não tem a necessidade de buscar a água, não é? A gente não pode colocar uma outra planta num deserto, por exemplo, porque ela não vai se desenvolver, porque o sol vai fazer com que ela queime e morra. Então, a gente sabe que a planta, ela necessita de coisas que são atributos, cada planta tem o seu, né? Cada planta tem a sua necessidade, e essa necessidade faz com que a planta se desenvolva. Se a planta se desenvolve, se ela pode dar flores e frutos, é porque ela possui movimento, ela tem algo que a movimenta. O que é isso que a movimenta? É a alma, certo? Então, a gente já conseguiu entender, pelo menos eu digo a gente porque eu tô falando com vocês e eu já entendi, tá? Eu acho que eu tô me fazendo entender também. Então, eu já entendi, já aprendi que tudo que tem, todas as coisas têm alma. Por quê? Porque a alma é aquilo que anima, que movimenta, que dá movimento a alguma coisa, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a alma no Espiritismo. No Espiritismo, é considerada como o princípio vital e, ao mesmo tempo, está ligada àquilo que é fundamental do próprio princípio vital, que é o princípio inteligente. Então, para o Espiritismo, essa alma, ela é o princípio vital, é o princípio inteligente de nós seres encarnados, tá? Então, bem diferente, porque para a planta não existe uma alma que liga, né, em relação à inteligência, ao que comanda, né, algo inteligente, como para nós. Então, tem diferenças, tá? Então, vamos lá. Tudo o que dissemos indica que existe um movimento não puramente mecânico na planta, mas uma intenção, uma busca em uma direção. Assim sendo, temos que reconhecer que existe na planta não apenas a movimentação, mas também a sensibilidade e a capacidade evolutiva que ela revela. Ela precisa se desenvolver. A planta, ela não fica ali. Quando você põe uma semente, ela não fica na semente só. E quando a semente começa a brotar, ela não fica só no broto, não é? A não ser que ela morra antes de desenvolver. Então, a tendência é a planta, ela desenvolver. E em busca de coisas, como a gente explicou, que são necessárias para o seu desenvolvimento, certo? Aí aqui fala também, se nós colocarmos uma planta no canto da sala, ela logo se volta para a janela e vai procurar a luz. Não é isso? Se a gente coloca uma planta em um lugar escuro, ela vai acabar se movimentando, né? Se colocando de um jeito que ela possa receber a luz e o calor. Por quê? Porque isso é necessário para que ela se continue viva, para que ela desenvolva. Se ela não conseguir isso, automaticamente ela não vai desenvolver. Ela vai parar ali, vai morrer, né? As folhas não vão mais ficar verdinhas, elas começam a escurecer, começam a cair, e então a planta vai morrer. Então, esse buscar que a planta faz, esse movimento que a planta faz em busca de algo que ela necessita para desenvolver, isso prova que ela tem alma. Tá bom? Vamos lá. A planta é muitas vezes sensível ao frio, ao calor, à transformação do tempo, à sucessão das estações. Ela varia de acordo com as estações e reage às condições atmosféricas. Então, uma planta que consegue se desenvolver em um lugar seco, em um lugar que não tenha água, ela vai ficar ali bonitinha e vai desenvolver tranquilamente. Ela vai continuar tendo essa ação, né, essa evolução dela, e a alma está ali ativa e ela vai buscar vida. Mas se ela estiver em um lugar que não for apropriado para aquela planta como ser vivo, mesmo ela tendo a alma buscando se desenvolver, ela não vai conseguir se desenvolver. Então ela vai morrer, certo? Vamos lá. Aí a gente fala um pouco sobre umas pesquisas, né? Eu li também, e aqui também no texto está falando, em que pesquisas atuais dos físicos e biólogos, os soviéticos, eles conseguiram, através de uma câmera chamada Kirlian,
fazer com que essa câmera consiga captar a alma ou a aura dessas plantas, desses animais, tá? Aí eu fui buscar para aprender e passar para vocês o que é essa câmera Kirlian. É um tipo de fotografia de alta voltagem que revela a aura ao redor de objetos e seres vivos. Então, essa câmera, ela é capaz de captar a aura daquele ser que tem alma, tá bom? Vamos aprender um pouco mais, né? Porque eu também não sabia nem da existência dessa câmera. E é bem interessante. Imagine, aí eu deu vontade de ter acesso a uma foto. Eu fui buscar, viu, gente? Não consegui ter, assim, como é que eu posso dizer? Não consegui ver realmente do jeito que eles falaram aqui, não. Mas eu ainda vou buscar mais, porque eu acredito que indo mais a fundo a gente consiga. Porque as que eu consegui ver, ao meu olho nu, que não tem muito entendimento, eu não consegui identificar direito. Claro que eles mostram, né? Fazem aquela... Mas assim, eu quero algo que me convença mais. Não que eu acho que seja mentira. Não é isso. É que eu quero algo que me faça acreditar com os meus olhos, né? Não só tendo a crença, eu quero ver também, tá? Então, eu acho que muitos de vocês até vão querer também buscar isso. E ainda bem que hoje a gente tem acesso, né? A internet pra gente conseguir não só ficar com aquilo, como seria isso, como será isso, a gente vai, busca e a gente acaba vendo, né? É bem interessante, tá bom? O mesmo processo vive o animal. O animal também possui o corpo energético. O corpo energético do animal não tem a sua vida. Quando o animal morre, esse corpo energético se desprende dele. O corpo material se cadaveriza, vira apenas resíduos do que era o animal, tá? Então é diferente. Mais uma vez, a alma do animal não é a mesma alma de nós, humanos, né? Seres humanos, homem. Da mesma forma acontece com o homem. Vamos lá? As pesquisas científicas e físicas soviéticas verificaram também a existência daquilo que eles chamaram de corpo bioplasmático do homem. Porque quando usaram a palavra bio, estava se referindo à vida, tá? Como nós chamamos na biologia, é o Instituto da Vida. Assim como quando definiram o corpo bioplasmático, definiram também duas funções importantíssimas nesse corpo, não propriamente material. O corpo extrafísico, que anima o corpo material, é o corpo da vida, por isso ela é a bio. E plasmático, porque é o corpo que plasma, que organiza e forma o corpo humano. Então, através dessa câmera, eles conseguiram também fotografar e conseguiram visualizar o corpo bioplasmático. Esse corpo bioplasmático é apenas em nós, seres humanos, tá? Estamos, então, diante do perispírito. A gente sabe que o perispírito é o que liga o corpo físico ao espírito, né? Que fica ali no meio. Estamos, então, diante do perispírito, que no espiritismo corresponde àquilo que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, definiu muito bem como sendo o corpo espiritual do homem, que é o que dá vida ao corpo material. Esse corpo não somente dá vida, como organiza o corpo material. Então, a gente, através dessa câmera, conseguiram também ver esse corpo bioplasmático e está se referindo a esse corpo bioplasmático como o corpo perispiritual ou perispírito, tá bom? Continuando, os soviéticos nas suas pesquisas, não obstante o seu materialismo, estenderam e também ficaram interessados em provar que tudo isso se passa no campo da matéria e não do espírito. Chegaram à conclusão científica definitiva de que esse corpo bioplasmático é a alma do homem, no sentido de que é um elemento que anima o homem. E mais do que isso, eles tiveram a oportunidade de verificar nas suas últimas experiências que descobriram o corpo bioplasmático do homem. Eles entenderam, então, que o homem, na verdade, possui um conteúdo que até agora a ciência não conhecia. E, consequentemente, esse conteúdo existe no animal e na planta.
e representa um elemento que precisa ser estudado e descoberto em sua natureza, em suas leis pela ciência. Então, aqui a gente está falando tudo na parte científica, não é isso? Descobriram, através dessa câmera, conseguiram ver, né, o corpo bioplasmático. Não necessariamente estão dizendo que aquele corpo seria... existe ou não existe. Ali o que ele está se tratando é que eles conseguiram visualizar. Então, cientificamente já está provado que o homem possui um corpo bioplasmático. Através dessa câmera, né, que a gente falou, pela fotografia, eles conseguiram ter certeza. Claro que os cientistas não falam na parte espiritual, estão falando que cientificamente é comprovado que existe um corpo bioplasmático, que eles chamam de a alma do homem. E aí vem aqui mais, vamos lá. E, consequentemente, esse conteúdo existe no animal e na planta e representa um elemento que eles acham que precisa ser estudado pela ciência. Este é, por assim dizer, o ponto alto da investigação científica no momento e vem nos provar aquilo que até agora é uma disputa puramente religiosa. O animal tem alma ou não tem? A planta tem alma ou não tem? O Espiritismo vem há mais de 100 anos proclamando que todas as coisas têm alma, porque nada existe apenas como matéria. Onde existe matéria, existe também o espírito que anima a matéria. Assim, tudo que conhecemos com vida tem alma sim. Mas uma alma da planta é uma, a alma do animal é outra e a alma do homem é outra. São 3 tipos de almas diferentes, que a gente viu acima no texto. A distância que há entre a alma do animal e do homem está na razão. Como a gente fala que nós homens somos sempre se falou, né, que somos animais racionais, porque nós raciocinamos, porque a gente lida com a razão, porque a gente pode escolher o que a gente quer fazer, sabendo que a gente tem a consciência do que é certo e do que é errado, mas temos livre arbítrio para escolha. E que o que o animal ele não tem. O animal ele age por instinto de se alimentar, por instinto de se proteger, por instinto de proteger a sua cria, principalmente por instinto de estar naquele lugar dele e não ser invadido por outras espécies. Por isso que a gente fala que o animal, geralmente, quando ele ataca o ser humano, é porque ele está sendo, ou o ambiente dele está sendo atacado, né? Ele imagina isso. Algo que não é igual a ele, entra no ambiente dele e ele reage. Essa reação, ele não pensa, né? Ele simplesmente age. Nós, seres humanos, não. Tudo que nós fazemos pensando. Por isso que eu falei, temos conhecimento, consciência do que é o certo e do que é o errado. Porém, a gente age conforme a nossa razão. O animal tem pensamento como nós temos, mas age por instinto e não pela razão. Por outro lado, o pensamento do homem é criador e do animal não é. O animal, o ser humano, ele pode criar, ele pode inventar, não é isso? Ele tem habilidades que o animal não tem. Então, o animal, ele é daquele jeito desde que nasce. Ele nasce, o instinto dele vai só aumentando, porque quando ele nasce menorzinho, ele não tem as mesmas defesas, digamos assim, né? De quando ele tá grande. Mas ele não tem um pensamento para modificar aquilo. Ele age conforme o instinto. O homem, ele age conforme a razão, tá? Através dos séculos, o animal tem pensamento repetitivo, foi o que eu falei, é sempre daquele mesmo jeito, né? É sempre daquele jeito. Sabemos que o animal, ele não tem pensamentos diferentes, coisa que o homem tem. Através dos séculos e dos milênios, as espécies animais repetem sempre as mesmas formas de vida, as mesmas organizações sociais, diferente de nós seres humanos, tá? Nós seres humanos, até porque nós sabemos, nós que estamos dentro do espiritismo, sabemos que nosso corpo, né, encarnado, o que nós trazemos do nosso espírito é para a evolução. Nós estamos aqui com um privilégio, né? Também já falamos sobre isso, eu ouço muitas pessoas falando sobre isso no centro, e também já li muito sobre isso, e realmente, gente, é privilégio nosso
estarmos dentro de um corpo físico, reencarnando para melhorar, não é isso? Para que a gente possa melhorar o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. A gente só pode ter esse crescimento se a gente estiver dentro de um corpo. E então, esse corpo que a gente tem, que a gente ganha de presente, o nosso espírito ganha de presente como forma de evolução, tá? Então, assim, o animal, ele não tem essa consciência. Ele tem um pensamento de quê? De proteção, né? Já o homem, não. O homem, ele tem um pensamento, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele age, ele cria, não é? Ele evolui a partir do quê? Da razão, do que ele acredita que para ele é o correto. E por aí vai. Então, entender que todo ser tem alma, é importante também identificar que são almas diferentes. Não é isso? Então, hoje a gente entendeu que a planta, o animal e nós, seres vivos, temos alma, que os objetos que são movidos à eletricidade têm alma, essa alma desses objetos, desses aparelhos, é a eletricidade. Por quê? Porque a gente entendeu que alma é aquilo que anima, é aquilo que dá vida, é aquilo que cria o movimento, aquela coisa, né? Ou aquele ser, ou aquele objeto. Então, como para mim foi surpresa entender que a eletricidade é a alma desses objetos que precisam dela para se movimentar, também foi muito bom entender a diferença da alma da planta, a diferença da alma do animal e a nossa, né? A nossa alma. E o que eu acho que é mais importante disso tudo é a gente entender que a nossa alma é bem diferente, porque a gente tem o poder de decisão. A gente tem o poder, o livre-arbítrio de decidir o que fazer enquanto estamos encarnados, tá? Mesmo sabendo, ciente de que tem o certo e o errado, a gente sabe que isso é escolha nossa. E por qual caminho a nossa razão pede que vá. Então, é muito diferente a nossa alma das outras almas, né? Dos outros seres. Então, eu acho que era isso, tá? Que eu queria conversar com vocês. Foi um texto um pouco grande, eu resumi um pouco, mas eu acho que deu para passar para vocês aquilo que eu entendi sobre alma. Então, hoje, a gente entendeu que todas as coisas têm alma, sim. Diferentes tipos, mas sim, tem alma, tá bom? Muito obrigado pela atenção, por estar de volta aqui com vocês. Eu acredito que esse ano eu fique um pouquinho mais presente e é muito bom, principalmente porque eu consigo aprender um pouco mais sobre o que a nossa doutrina nos explica, nos ensina. E confesso que, mesmo com muita dificuldade, a gente sabe que a gente pode estar melhorando, né? Cada dia um pouquinho. Então, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Acredito que vocês estejam todos já, né, no início do ano, pedindo, e que esses pedidos de vocês por paz e por saúde, de todos nós, ele venha a ser acolhido lá pelo nosso Pai Maior. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bom, depois das belas reflexões feitas pela nossa irmã Cíntia, só temos a agradecer a ela, aos espíritos do bem que sempre estão conosco, nos orientando. Cada vez que estudamos para dizer algumas palavras, sempre aprendemos muito também. Então, os primeiros beneficiados somos nós que estamos aqui falando, né? Escutando, estudando, revendo rotas, caminhos, né? Então, a nossa imensa gratidão a essa espiritualidade maravilhosa que está sempre conosco. Eu peço para que aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, que para lá se dirijam, aquele lugarzinho onde temos mais paz, mais harmonia, menos interrupções, de modo que a nossa conexão possa ser perfeita, que é tudo o que precisamos agora. Uma perfeita conexão com o nosso Pai Maior, com os amigos espirituais que nos cercam, que velam por nós, com os mentores espirituais das casas irmãs Jesus e Jacó, com os nossos atendentes fraternos, designados para a noite de hoje, ou o momento que estivermos assistindo o nosso vídeo, derramar abundantemente todas as bênçãos de luz que nós necessitamos efetivamente.
para que todas as curas necessárias e possíveis, sim, porque algumas não são possíveis, são necessárias ao nosso aprendizado, mas que todas as curas necessárias e possíveis se façam e aquelas que não são possíveis possam ser minimizadas, de forma que possamos enfrentar com fé, com vigor, todas as intempéries do nosso caminhar reencarnatório. Vamos inspirar profundamente e expirar também profundamente, umas 3 vezes. Inspirando, retendo o ar e expirando. Inspira, prende o ar e expira. E uma última vez. Inspirando, mentalizando luz, paz, harmonia sobre nós, nossas famílias, prendendo essas bênçãos de luz e expirando. Podemos agora conversar com os nossos atendentes fraternos em 3, que já estão ao nosso lado, prontos para nos escutar. Vamos dizer a ele que achamos que necessitamos, mas tenhamos a certeza que a resposta divina vem de acordo com o que efetivamente nós necessitamos e precisamos. Mas não custa com humildade pedir: Senhor, meu Deus, olha por mim, vela por mim, me ajude nas minhas dificuldades. Vamos pedir forças ao Pai para todos os enfrentamentos, e essas forças virão com certeza. Mas enquanto esses nossos amigos queridos trabalham os nossos pedidos, verificando se são possíveis de serem realizados, ou buscando, caso não tenhamos pedido nada, as maiores necessidades que temos, buscando bênçãos divinas do universo inteiro para derramar sobre nós. Eles vão trabalhar o nosso campo vibracional, limpando todas as negatividades e derramando bênçãos divinas para a nossa recuperação, revitalização e bom ânimo. Bom ânimo é tudo que precisamos. Enquanto isso, vamos continuar na meditação da luz dourada. Vamos mentalizar agora essa imensa luz dourada que visualizamos sobre o nosso planeta Terra, agora sendo projetada sobre nós, diretamente da fonte da criação divina, um imenso chuveiro de luz, luz dourada, amarelo dourado, seres de luz que atuam no raio amarelo dourado, nos trazendo iluminação, sabedoria. Derrame sobre todos nós, nossos familiares, o ambiente onde estamos, essas bênçãos divinas, que nós possamos ter clareza na nossa visão física, clareza na nossa visão espiritual, que as inspirações que nos cheguem sejam sempre dos nossos amigos e protetores espirituais, que possamos fechar os ouvidos a tudo que for negativo, fechar a nossa boca a palavras que são negativas, pesadas, abrir o nosso coração à luz de Jesus, à luz de Maria, e vamos nos sentindo envolvidos e envolvidas plenamente nessa luz dourada, que vai tomar conta dos nossos 7 chakras principais, os nossos chakras secundários, vibrando, essa luz vibra, corrigindo tudo que precisa ser corrigido em nós e projetando paz, harmonia e principalmente iluminação e sabedoria, que é tudo que precisamos para nos bem conduzir na nossa caminhada reencarnatória. Vamos deixar agora essa luz se expandir através dos nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, de modo que todo o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor que estão conosco, convivendo, em nossa convivência, esse é o termo, as pessoas que estão em nossa convivência, possam também ser abençoadas
e vamos expandir para os nossos vizinhos essa luz, nossas ruas, nosso bairro, nossa cidade, para que haja paz, iluminação e sabedoria. Que assim seja, que assim seja. Gratidão imensa aos atendentes fraternos, aos nossos anjos guardiões e espíritos do bem que estiveram conosco neste momento de bênçãos derramadas sobre nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê um resto de semana de muita paz, iluminação e sabedoria. Que assim seja. Deus seja conosco. Amém.